Existe o tipo de interpretação futurista, espiritualista simbólica, histórica e preterista. A histórica, ela entende que os assuntos relacionados a Apocalipse e escatologia já aconteceram. Então vai tratar todos os eventos apocalípticos como fatos que já aconteceram. O tipo de interpretação espiritualista simbólica vai considerar o livro de Apocalipse tudo como simbologia e vai espiritualizar tudo que se refere a este conteúdo. Então, na verdade, não vai literalizar tudo aquilo que está compreendido, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse, como também epístolas de Paulo, que falam a respeito de escatologia. Existem duas epístolas de Paulo que abordam o assunto escatologia preponderantemente, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses e segunda epístola aos Tessalonicenses. Então são 3 epístolas que Paulo escreveu. Dessas 3 epístolas, você tem epístolas que falam de um aspecto soteriológico, ou seja, vai enfatizar as questões acerca da salvação. Existem epístolas que vão falar a respeito de um teor, onde Paulo escreveu na prisão. Existem epístolas pastorais e escatológicas. Em escatologia, primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Essas são as 2 epístolas que vão abordar preponderantemente assuntos de escatologia. Não significa também que cartas que falam, na maior parte, sobre aspectos relacionados à salvação, que não tenham abordagens escatológicas. Quer um exemplo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, vai falar muito a respeito do arrebatamento. Então é uma epístola que o maior percentual é voltado à salvação, porém tem um teor escatológico também no capítulo 15. E assim sucessivamente. Daniel, ele não é só um livro escatológico, mas tem muito do teor de escatologia no livro dele. Então, voltando à questão espiritualista simbólica, se você considerar que toda escatologia é simbologia, você não vai considerar como verdade a respeito de eventos futuros. Existe um outro tipo de interpretação que é o preterista. O que vai dizer esse tipo de interpretação preterista? Vai relacionar os escritos de Apocalipse com o Império Romano na época de João. Então tudo que estiver se relacionando a besta, falso profeta, etc., é uma linguagem simbólica atrelando aos imperadores da época, aos governantes da época. Esse é o tipo de interpretação preterista. E o último tipo de interpretação, e o que eu quero deixar claro, é que a maior parte do teor apocalíptico do livro de Apocalipse e de Daniel são eventos futuros. Isso não quer dizer que tem a parte que já ocorreu e que tem a parte simbólica ou tipológica. Então o tipo primordial de interpretação em Apocalipse é o futurista, que é o primeiro que eu coloquei lá no slide. Interpretação futurista, fatos que não se cumpriram, mas obviamente pode existir fatos que já se cumpriram e simbologias, mas não na sua totalidade, em menor proporção, em menor percentualidade. Então, 4 tipos de interpretação. Vamos recapitular: interpretação futurista, interpretação espiritualista simbólica, coloca como espiritual ou como simbologia todo o livro de Apocalipse. Está descartado esse tipo de interpretação. Interpretação histórica, vai considerar como o livro de Apocalipse e Daniel como fatos que já ocorreram. Também está descartado. E o tipo de interpretação preterista, que relaciona todo o escrito de João somente ao Império Romano, está descartado. Note que o tipo de interpretação futurista, ele tem um pouco de todos os outros.
mas na sua totalidade são fatos que vão se cumprir. Ora, se são fatos que vão se cumprir, são assuntos muito importantes, irmãos. Porque nós não somos alienados em relação aos eventos futuros. Existem eventos que Deus ele vai concretizar na minha e na sua vida, na igreja, a Israel, que é muito importante a gente tomar conhecimento. Por quê? Nós trabalhamos com meta, com objetivo. Se você trabalha com meta e objetivo e não sabe onde quer chegar, como que o vento vai ser favorável para você? Eu gosto muito de uma palavra de Romero, uma frase de Romero, inclusive para a questão de planejamento. Se você não sabe onde quer chegar, o vento nunca vai ser favorável a você. Se você sabe onde quer chegar, o vento vai a seu favor. Se você sabe que Jesus vem buscar a sua igreja, você está lendo a Bíblia e o vento está agindo a seu favor. Você está vislumbrando o futuro. Um horizonte se descortina à sua frente. E quando nós falamos de escatologia, obviamente nós vislumbramos um novo horizonte. Isso é maravilhoso. Pode ir para o próximo. Formas de interpretação de profecia. Quando nós trabalhamos com um tipo de interpretação futurista, você trabalha com alegoria e literalidade. São as duas formas que você vai tratar com eventos apocalípticos. Então, no tocante à alegoria, é você expor um pensamento sob uma forma figurada. E obviamente, quando você está expondo o pensamento sob uma forma figurada, você vai se utilizar de parábola, você vai se utilizar de metáforas, você vai se utilizar de alegorias, porque você está expondo o pensamento sob uma forma figurada. Jesus ele se utilizava muito de parábolas, colocar uma coisa ao lado da outra para poder transmitir um ensinamento e uma verdade. Então Jesus ele se utilizava muito de alegoria, mas não na sua totalidade. Literalidade, conforme a letra do texto e o rigor das palavras. Ela respeita a parábola, respeita a simbologia, mas ela dá ênfase à literalidade. Se você espiritualiza toda a Bíblia, então não vai ter como você se utilizar dela para questões práticas da vida. Tudo é simbólico. E detalhe, se tudo é simbólico e tipologia, tudo é relativo. Não existem verdades. Quando Jesus fala que não se pode adulterar, e se você, no seu pensamento, deseja uma outra pessoa e já cometeu adultério, se você coloca como simbologia, você começa a brincar com a palavra de Deus, achando que nada é errado. Então note que o principal bloco interpretativo apocalíptico é a literalidade. Você tem que crer que a Bíblia é literal. E outro detalhe muito importante, quando nós falamos de literalidade, você tem que crer na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, você vai considerá-la como ultrapassada. E Deus, Ele inspirou homens, 40 homens, durante 1600 anos, para mostrar a veracidade do seu caráter. E outro detalhe, não somente a veracidade do seu caráter, a veracidade das suas profecias. Quando Deus fala, Ele cumpre. Você não pode espiritualizar, colocar tudo como simbologia. Então, literalidade é o principal ponto de apoio para interpretações apocalípticas. Literalidade. A Bíblia é literal. Obviamente que usando a literalidade, quando não tem como você ser literal, aí sim você se utiliza do ferramental de parábola, de simbologia, de metáfora, de sinédrico, usando a parte pelo todo, etc. Mas não pode ser uma regra. Exceção. Simbologia é exceção. A literalidade é o que nós nos abraçamos para poder compreender a escatologia. Pode ir para o próximo.
Dispensacionalismo. Por que eu vou explicar um pouquinho do dispensacionalismo? Dispensacionalismo é uma forma de você entender escatologia. E da onde nasceu esse tipo de interpretação dispensacionalista? Nasceu uma reunião de alguns irmãos ali, ingleses e irlandeses também. E nessas reuniões, John Darby ele se reunia juntamente com os irmãos de Plymouth, que era uma cidade. E eles se reuniam para tentar resgatar as veracidades bíblicas que foram se perdendo ao longo do tempo. Note que, às vezes, tem gente que fala isso só para pessoas antigas, é só para a antiguidade. E as coisas vão se perdendo, as verdades bíblicas vão se perdendo ao longo do tempo. E é necessário resgatar, vivificar novamente a palavra no meu e no seu coração. Então esse irmão John Darby, ele se reunia com pessoas, e os pilares dessas reuniões era o retorno de Cristo e a interpretação literal das profecias. Porque se você vai entender a Bíblia só por alegoria, a verdade está no intérprete e não na palavra de Deus. Agora, se você entende a Bíblia como uma literalidade, o que você não entender não é porque a Bíblia ela é incompleta, é você que ainda não fez uma busca apropriada a respeito do que o autor queria dizer. Então o problema não é a Bíblia, é você. Às vezes a pessoa, por não entender algo da Bíblia, ela espiritualiza. E quando ela está espiritualizando, ela brinca com os versículos de forma isolada. Agora, quando você entende a literalidade, você quer entender o que o autor queria dizer. E ora, se você está entendendo o que o autor queria dizer, consequentemente você está entendendo aquele que usou o autor, aquele que inspirou o autor, que é o Senhor, Espírito Santo. Então aí sim você consegue entender apropriadamente a verdade bíblica. E John Darby, ele se reunia com os irmãos de Plymouth, eram reuniões semanais, exatamente para entender a doutrina da volta de Cristo e resgatar a literalidade da palavra de Deus. Irmãos, ele criou um sistema chamado dispensacionalista, porque os dispensacionalistas, eles esmiuçaram a respeito da volta de Cristo, como nenhum outro. Inclusive eles que organizavam as cruzadas de Moody. As cruzadas de Moody eram organizadas pelos dispensacionalistas. Inclusive foi inaugurado o Instituto Bíblico de Dallas, nos Estados Unidos, que fala muito a respeito da volta de Cristo. Então foi um grupo muito importante para nós entendermos hoje a respeito de muitas profecias. Porque se utilizando do sistema dos dispensacionalistas, que nós vamos acreditar nos eventos literais a respeito, inclusive, das semanas de Daniel. Os dispensacionalistas que dizem a respeito da vinda de Jesus em 2 tempos, no arrebatamento e depois a sua vinda física para os judeus, que estarão sendo cercados por todas as nações, ali em Israel, em Jerusalém. Eles dividem esses tempos e dividem as 7 semanas, a última semana, que são 7 anos, em eventos muito bem minuciosos. Então, por isso que a Assembleia de Deus, ela é também considerada um pouco dispensacionalista, porque ela crê em todos esses eventos, nas suas minúcias de detalhes. Por isso que nós também somos um pouco dispensacionalistas, ok? E aí veio Scofield em 1909, um advogado, um político, e ele ajuntou todos os escritos de John Darby e ele transliterou os escritos de John Darby, e aí veio a chamada Bíblia Scofield. Os irmãos já leram a Bíblia Scofield? Scofield, ele é um dispensacionalista. John Darby ficou conhecido por causa de Scofield, porque ele detalhou e esmiuçou todas aquelas reuniões que eles fizeram no passado, 1820, 1830.
Então note que a presença de Scofield na história foi muito importante. Daí nós vemos a Bíblia em Scofield, que tem uma visão dispensacionalista, ou seja, não coloca como simbologia todos esses eventos do arrebatamento, da grande tribulação, dos 7 anos, etc. Considera como literal. E a gente vai ver como que é muito interessante nós abraçarmos essa questão da literalidade, analisando as 70 semanas de Daniel. Pode ir para o próximo. Dispensacionalismo, aí eu vou falar rapidamente só para a gente correr e pegar as semanas de Daniel. Os dispensacionalistas, eles dissecaram as eras e os tempos em 7 principais dispensações. Os irmãos já leram a respeito da dispensação da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Quem dissecou essas eras e essas épocas foram os dispensacionalistas. Obviamente, o dispensacionalismo, o que significa? Dispensação é o tempo, um período de tempo em que o homem é colocado à prova em relação à sua obediência ou não a Deus. Isso significa dispensação. Então, para os irmãos entenderem, mas que coisa é essa dispensacionalismo? Dispensacionalismo vem de dispensação. Dispensação é o tempo, ou período de um tempo, em que o homem é submetido à prova em relação à sua obediência ou não a Deus. E toda dispensação, todo tempo em que ele é submetido, existem 3 pilares: revelação de Deus, corpo da época e juízo da época. Revelação de Deus, corpo da época e juízo da época. Nós estamos vivendo qual dispensação? Dispensação da graça. Qual que é a revelação de Deus? Jesus. Qual que é o corpo da época? Todos os crentes. Qual que é o juízo da época? O arrebatamento. Toda dispensação tem uma revelação de Deus, um corpo da época e um juízo. Dispensação da inocência, revelação de Deus, não come da árvore. Corpo da época, Adão e Eva. Juízo, morte. Dispensação da lei. Dispensação da lei. Qual que era a revelação de Deus? Obedecer os 10 mandamentos. Qual que era o corpo da época? Os que saíram da escravidão egípcia, junto com Moisés. Qual que foi o juízo? Diáspora, dispersão dos judeus. E essa dispersão, ela ocorreu em várias etapas. 721 a.C., cativeiro assírio. 605, 597, 586, cativeiro babilônico. Depois vários outros cativeiros. 70 depois de Cristo, a destruição do templo. 132 depois de Cristo, os romanos arrancam todos os judeus e aí começa a grande dispersão, diáspora. E aí nós vemos que essa dispersão, ela foi um juízo de Deus, porque toda a nação, ela sempre foi muito, vamos assim dizer, voltada à religiosidade e cultura. A nação judaica sempre foi muito religiosa. Quando foram para a Babilônia, se perdeu parte dessa religiosidade. Por isso que depois, quando vem Esdras, ele tem que resgatar a lei, porque se perdeu inclusive a palavra, a língua hebraica, se perdeu ali no cativeiro babilônico. Como o hebraico misturou com outras línguas cananeias, se transformou no aramaico. Por isso que quando Esdras teve que resgatar a lei, ele foi um dos primeiros intérpretes da lei, porque ele tinha que ler no hebraico e transformar para o aramaico, traduzir para o aramaico para poder passar para os israelitas, para os judeus. Então ele foi um dos primeiros intérpretes da palavra de Deus, Esdras. Então nós vemos que a diáspora, a dispersão, foi o juízo da lei. Então, para cada dispensação, a revelação de Deus, um corpo da época e o juízo da época. Então, o juízo da nossa época vai ser o arrebatamento. O juízo depois do arrebatamento vai ser o fim. Quando nós lemos em Mateus capítulo 24, Mateus
capítulo 24, olha que interessante, irmãos. Quando nós lemos capítulo 24 de Mateus, versículo 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Olha que interessante, irmãos. Qual que é o juízo da dispensação da graça? É o arrebatamento. O fim não é a dispensação da graça. Aí tem gente que fala o seguinte: o evangelho tem que ser pregado a todo mundo para vir o arrebatamento. Não é o que o texto está dizendo. Por isso que é importante a literalidade. Arrebatamento não é o fim. Ora, se o arrebatamento não é o fim, Jesus pode arrebatar a igreja hoje, mas faltam 4.000 línguas que ainda não ouviram. Deus não está pouco se lixando. Ele pode arrebatar a igreja quando Ele quer. Ou seja, Deus é soberano. Qual que é o conceito de soberania? Ter todos os direitos e nenhuma obrigação. Se Jesus é obrigado a esperar eu e você evangelizar, Ele deixa de ser soberano. Então note que Jesus pode arrebatar a igreja hoje à noite. Amém. O evangelho do reino vai ser pregado e aí vem o fim. O arrebatamento não é o fim. Então se prepara. Se prepara para o arrebatamento. Ah, falta muita gente ainda para ouvir o evangelho. Posso pintar e cortar, irmão? Irmão, fim é diferente de arrebatamento. O arrebatamento é para a igreja. O fim, ele é literal, físico. O arrebatamento é invisível. E outro detalhe. Deus, ele analisa toda a nossa história, toda a nossa vida. Ele não vai analisar um ponto do que você estiver fazendo quando ele vem arrebatar. Jesus, ele analisa toda a sua trajetória. Não tem gente que brinca, olha, não bate no seu filho, porque se Jesus arrebatar a igreja, quando você estiver batendo no filho, você fica. Irmãos, não é isso. Deus, ele analisa toda a trajetória, toda a história. Há pecado que é para a morte. E existem os pecados involuntários. Não é porque você vai estar batendo no seu filho, Jesus arrebatou, você vai ficar na grande tribulação. Não é isso. Existe toda uma análise, uma trajetória. Quer ver isso que eu estou falando? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 é muito importante isso, irmãos. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Existe uma medida. Só Deus sabe a medida. Eu e você não podemos julgar o irmão. Você não pode descartar o irmão. Você não sabe qual é a medida dele. Deus sabia que a medida dos amorreus ainda não estava cheia. Quanto tempo demorou para encher a medida? 430 anos. Deus é longânimo. A medida foi se enchendo. 430 anos. Daniel 9, 25, 26, 27. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as trinqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. As assolações. Olha que importante. Essas semanas, a gente tem algumas divisões aí. As semanas são semanas de anos. Então, para cada dia da semana, é um ano. Ok? Se são semanas de anos, para cada dia da semana, é um ano. Se cada dia da semana é um ano, cada semana são
7 anos. 70 semanas vezes 7. 490 anos. Então nós estamos falando de um tempo de 490 anos. E obviamente numa análise mais minuciosa, lá em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, vai falar do tempo em que as testemunhas estarão pregando o Evangelho do Reino. Se são 1260 dias, 42 meses, são 3 anos e meio. Está discorrendo a semana também em dia. Por isso que nós estamos transformando as 70 semanas em dias ou anos. Então, no caso aqui, para facilitar, estamos falando de anos. 70 semanas são 490 anos. Agora a gente tem um aspecto muito importante aqui. Se as semanas de anos são 490 anos, aqui o texto, ele diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. A gente tem que separar das 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas e a 140ª semana. O texto está falando 7 semanas da ordem da restauração até o término, 7 semanas, até a retirada do Messias, mais 62. Então só aí são 69 semanas da ordem da restauração, do término da reconstrução dos muros e a retirada do Messias, que é Jesus sendo crucificado, e a ascensão após a ressurreição, 62 semanas. Então vamos analisar. Se aqui o texto está falando que da ordem da edificação de Jerusalém para restaurar 7 semanas, quando que Artaxerxes deu a ordem para Neemias reconstruir os muros? 445 a.C. 445 a.C. Se está falando aqui que foi 7 semanas para terminar a reconstrução, vamos transformar em ano. 7 semanas em anos, 7 vezes 7, 49 anos. De 445 a.C. até o término, 396 a.C. A reconstrução dos muros de Jerusalém terminou em 396 a.C. Isso é história. Fechamos o primeiro bloco, ok? Fechamos o primeiro bloco, as 7 semanas, diz aqui, ó. Da restauração para edificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas. Aí você conta de 396 a.C. até a retirada do Messias, 62 semanas. 62 vezes 7, 434 anos, ok? De 396 até a crucificação de Cristo, exatamente 434 anos. Isso é história, irmãos. Aqui nós já temos o cumprimento de 69 semanas, 434 anos, mais 49 anos, dá quanto? 483 anos. Falta quantos anos? 7. A 70ª semana ela tem que ser literal como as 62 semanas. Então aqui não vale você colocar como simbologia a 70ª semana. Ah não, esses 7 anos são simbólicos. Calma aí. Se você tratou com literalidade a 69, que são 483 anos de história, você também tem que considerar literal os 7 anos da 70ª semana. Então vamos recapitular. 70 semanas de anos, 490 anos. Da ordem da restauração, Artaxerxes dá ordem para Neemias, pode reconstruir um muro. Demora de 445 a.C. até 396, que são exatamente 49 anos, 7 semanas. Depois da reconstrução, 396, até a retirada do Messias, 62 semanas, que são exatamente 434 anos. Somando os dois, 483, falta de 483 para 490, 7 anos e a última semana.
Ou seja, a última semana da grande tribulação, ela também tem que ser literal. Não podemos espiritualizar, não. É simbologia. Não é simbologia. Literalidade, unidade escriturística. Se você tem 69 semanas que a história mostra que elas foram cumpridas à risca, a última semana também tem que ser cumprida à risca. 7 anos. Aí nós temos a 70ª semana. Lá no capítulo 7, versículos 1 a 8, vocês vão ver alguns animais. Vocês vão ver alguns animais, vão ler a respeito de alguns animais que Daniel vê. Ele vê um leão, urso, leopardo e depois de um outro animal com dentes de ferro. E depois de ele ver esses animais, 10 pontas. Essas 10 pontas não significa 10 reinos exatamente. O número 10 no judaísmo fala também de totalidade, de completude, assim como o número 7. 490 anos. Aí nós estávamos falando dos animais. Quando Daniel ele vislumbra aqueles animais, ele vislumbra um animal com rosto de leão, depois o urso, depois o leopardo e depois o animal com dentes de ferro. Ali está falando dos reinos, tá? Leão fala do Império Babilônico. O urso vai falar do Império Medo-Persa. O leopardo, o Império Grego-Macedônico. E o último animal de dentes de ferro está falando do Império Romano. E quando fala que se levantou 10 pontas, não significa que 10 nações vão se arregimentar para que venha o anticristo. O número 10 significa que muitas nações estarão se ajuntando. Obviamente que pode ser a respeito da ONU, etc. Mas isso também é uma questão um pouco que não podemos nos se apegar. Tem que ser exatamente 10 nações que farão parte da União Europeia, no exemplo que eu estou dizendo. O 10 fala de uma grande quantidade de nações. Daí as 10 pontas. Das 10 pontas se levanta uma outra ponta. Essa outra ponta, ela vai se levantar exatamente quando estiver incorrendo a 70ª semana. No capítulo 7 de Daniel, versículo 25, fala assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos é metade de um tempo. Tempo no judaísmo se refere a um ano. Tempo, um ano. Tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Somando dá 3 anos e meio. Alguém lendo aqui pode dizer: e os outros 3 anos e meio? Porque aqui nesses 3 anos e meio que eu li, é a segunda parte dos 7 anos. Estão entendendo que todas as semanas elas são literais em anos? E até aqui em Daniel 7:25 está também falando de anos. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio somando. Os outros 3 anos e meio, Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana são quantos anos? 7. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o Consolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será sobre o assolador. Então daqui a nós vemos uma semana ele vai firmar o concerto. Na metade da semana ele quebra o concerto. Aí nós vamos lá para Daniel capítulo 7. No capítulo 7 vai dizer que ele vai destruir os santos. Então somando metade de uma semana com metade de outra semana, dá uma semana, que são 7 anos literais por Daniel. Então em Daniel a gente vê a literalidade dos acontecimentos, tanto antes do arrebatamento quanto pós-arrebatamento. Então a ponta que se levanta é o anticristo.
a igreja não estará mais aqui. Porque a gente vê como textos que falam do arrebatamento, nós temos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui nos dá o embasamento do arrebatamento. E esse arrebatamento vai ser antes da última semana. Na última semana, a ponta, ela se levanta. E ela falava grandissimamente contra o Criador. Nós vemos também capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, falando a respeito do sangue do anticristo. Segunda epístola também, Tessalonicenses, Paulo detalha a respeito também do falso profeta do anticristo. Então aqui nós vemos as 70 semanas. Então vamos recapitular. Como nós recapitulamos os 4 tipos de interpretação? Então rapidinho, uma visão geral. Interpretação futurista, espiritualista simbólica, histórica, preterista. Nós utilizamos a interpretação literal e pouco de alegoria. Existe um tipo de interpretação alegórica e literal, utilizamos a literal. Também nós temos o tríplice propósito de aplicação: individual, local, profética. E agora nós temos as 70 semanas de anos. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2 vai falar das 2 testemunhas pregando o Evangelho e transforma em dias a metade da semana. Metade da semana, 3 anos e meio. Apocalipse se transforma em 1260 dias, 42 meses, que dá exatamente 3 anos e meio. E aí, as 70 semanas de Daniel, recapitulando: 70 semanas, 3 blocos de semanas, 7 semanas, 62 semanas e a 70ª semana. Então vamos lá: 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, ok? Da ordem da reconstrução até o término. Artaxerxes dá ordem para Neemias, 445 a.C. termina 396, que são exatamente 49 anos. Depois do término da reconstrução até a retirada do Messias, mais 62 semanas. 62 semanas vezes 7, 434 anos. 434 anos mais 49, 483 anos. Até a retirada do Messias. Sobrou 7 anos, que é uma semana. Capítulo 9 de Daniel nós vimos que o anticristo ele vai firmar o concerto em uma semana. Depois da metade da semana fará cessar o sacrifício. Aí matará os santos. Aqui está falando das 70 semanas, sendo a 70ª a grande tribulação. Nós passaremos ou não na grande tribulação? Vai para o próximo slide. Aqui são vários detalhes, mas o tempo nos falta. Como esse material vai ser mandado para vocês, eu estou colocando aqui informações muito importantes do princípio de dores, que às vezes confunde muitas pessoas. Princípio de dores com selos, com as trombetas e com as taças. Irmãos, o que a gente está vendo hoje são os princípios de dores. Ainda não é nem o selo, nem a trombeta e nem as taças. Então, no princípio de dor, a gente vê a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando. Também nós vemos o problema do calor, o bramido do mar e das ondas, que Jesus ele fala ali em Mateus. O que significa esse bramido do mar e das ondas? Em 1995 foi detectado que um iceberg na Antártica ele se deslocou. E obviamente quando o iceberg se desloca, ele se transforma em água. O que vai acontecer? Vai aumentar as águas dos mares.
E o que acontece? Tsunami. Numa pesquisa, cientistas disseram que até 2040 muitas cidades não existirão mais, porque vai acontecer como aconteceu no tsunami. Vão acabar as cidades. A respeito do aquecimento global, a palavra do Senhor fala do sol que vai aquecer. O aquecimento, nós vemos que ele é produzido pela camada de ozônio. Então, obviamente que essa camada de ozônio, ou o efeito estufa, porque a camada de ozônio, ela na verdade, ela nos protege dos raios solares. E o que é o efeito estufa? É a acumulação da poluição que aumenta a temperatura da Terra. A temperatura da Terra aumentada produz calor. E obviamente que os buracos que se formam na camada de ozônio, que é uma camada que nos protege dos raios solares, elas também são buracos que são transformados, inclusive, pela poluição. A poluição, ela faz com que ocorram buracos na camada de ozônio, e aí a camada não tem como nos proteger dos raios solares. O que acontece? Aquecimento. Existem muitas cidades em que a temperatura ela não é mais 30, 40 graus, é 50 graus, em função dos buracos na camada de ozônio. Nós vemos também terremotos. Jesus ele fala sobre o aumento dos terremotos. Irmãos, uma coisa impressionante. Século XII, 83 terremotos. Século XXI, 5.203 terremotos. Aumento dos terremotos. Mas aqui só estamos nos princípios de dores. Pode ir para o próximo slide, que a gente não tem muito tempo. Agora, para tentar encerrar essa palestra, como aqui o foco não é o arrebatamento, eu passei para vocês as 70 semanas, que obviamente ela tem um término na 70ª, que se deflagra na grande tribulação. Por isso que é importante a gente saber qual das teorias de arrebatamento está conforme a literalidade das 70 semanas de Daniel. Vamos lá, teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. A teoria do arrebatamento pré-tribulacionista diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Apocalipse 3:10, pode abrir. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse guardar não é guardar em meio à tribulação, é ser raptado. Te guardarei é te arrancar, é arrancar literalmente daquele momento de grande tribulação.